Tem um amplificador, realimento negativamente, tem uma defasagem de baixa frequência, DC, né, de quanto? 180 graus. E aqui no amplificador, devido aos polos, vou ter uma defasagem de 180 graus. Então, essa mais essa dá 360. Tranquilo? Um amplificador, se eu simplesmente pegar o amplificador, realimentar positivo, ele vai oscilar? Não. Por quê? Ele só oscila se der 360. Aqui já deu 360, ou zero. Né? O positivo. Então zero, né? Deu zero. Então aqui tem que ser 360. Só que eu preciso ter muitos estágios, né, para ter uma fase total de 360. Eu ia precisar 4, né, para dar 90, 90, 90, 90, para dar 360. Então, eu só posso ter a oscilação se eu realimentar positivamente, mas ter uma fase de 360. Ou não ter defasagem, que aí eu tenho só 360. Ou zero. Tá? Então, o amplificador, eu realimento positivamente. Se eu pegar um amplificador operacional, realimentar ele positivo, ele não vai oscilar. Por quê? Porque se eu tiver zero de fase, beleza, aí ele vai oscilar. Mas se eu tiver um polo, defaser 90, ele não vai oscilar. Tá? Se eu tiver dois polos, defaser 180, ele não vai oscilar. Tá? Ele precisou defasar 360 ou zero. Tá? Então, o mais comum é isso daqui, né? Eu tenho uma defasagem de 180 do DC e 180 do amplificador, dos dois polos. Cada polo contribui 90. Né? Tem dois grandes tipos, que é o tuner oscillator, que é os mais senoidais aí, né? De tuning, né? De fazer o frequency selection, que é a oscilação mesmo para você colocar realmente na frequência que você quer. Por que você faz isso, né? Tem um princípio da senoide. Senoide de A vezes senoide de B vai dar senoide de A mais B. Senoide de A mais B. Então você coloca a sua banda naquela frequência que você quer. E por que usa senoides? Sua avó tem certeza que perguntou, né? Por que o oscilador no transmissível RF é senoidal? Senoide ou cosseno? Isso, porque é um tom. É o único sinal que tem um tom, que aí não atrapalha no formato. Ele só translada para aquela frequência. Qualquer outro ele vai multiplicar, vai fazer como chama? Vai multiplicar, né? Não é multiplicação. Fala, seu Sebastião, você quer me atrapalhar na aula? Porra! Não, beleza. Precisa de alguma coisa? Putz, eu nem te mandei. Não tem. Acabei ficando enrolado agora também. Faz um bem besta. Não, vai ter uma bolsa. Pesquisa. Por quê? Beleza. Ah, é?
eu acho que tem. Deixa eu vou acabar a aula, eu pego e te passo. Pode ser? Hoje à noite eu te passo. Tá? Porque eu tenho que achar qual que é o SEI, o processo SEI. Beleza. Não, tranquilo. Oi, você. Tranquilo. Valeu então. Obrigadão, hein? Um abraço. Só pode uma vez. Vamos lá, gente. Esse francês fica atrapalhando aí, hein? Vamos lá, ó. Tem o túnel, né? A frequência. Que eles são alguns, tá? Pode ser, igual a gente viu ali, que o ring oscillator ou relaxação pode ser senoidal, tá? Mas geralmente ele fica do outro lado, que é para gerar square wave, tá? É onda quadrada. Ele é não linear, porque ele realmente satura, né? Ele gera uma onda quadrada. Os tuner é RC oscillator. RC é muito de relaxação, tá? Mistura muito, tá? Switch capacitor, LC, cristal, tá? Então basicamente esse daqui é baseado em LC, tá? Indutância e capacitância. E é muito utilizado mais para RF, porque faz sentido eu fazer mandar para banda base ou banda alta frequência, né? O resto eu não preciso geralmente fazer isso, né? Usar o mixer para mandar para uma frequência acima, né? Fazer um up converter, down converter, né? Geralmente é transcível. E aí, nessa faixa de giga, indutores não ficam tão grandes, dá para integrar. Em banda de megahertz, indutor vai ficar muito grande, vai ficar mais difícil de integrar. Por isso que a gente não usa muito LC, tá? Mas eu vou falar sobre os indutores e capacitores aqui, tá? Sobre esses osciladores. A gente vai focar mais nos rings e na relaxação, tá? Que é para gerar um oscilador de onda quadrada, para chavear, né? Frequência de chaveamento, tá? Amplificador de um estágio, ele oscila se eu realimentar? Não, por quê? Ele tem uma gate para o dreno, inverteu, então ele tem uma defasagem DC de 180 graus, porém só tem um polo, 90 graus de fase. Não vai dar, né? Vai dar 270, não deu os 360. Então, não oscila. 2 estágios, oscila? Não oscila. Por quê? Por mais que ele tenha 2 polos, frequency dependent de 180 graus, ele tem o DC de 360, ou zero. Positivo, negativo, negativo, positivo. Alimentação positiva. Alimentação positiva ou é 360 ou é zero. Né? Então ele não vai oscilar. Ele vai fazer latch-up ao invés de oscilar. O que é esse latch-up? Saturado de um lado e para o outro. Ele vai aumentando. Por exemplo, se aqui for aqui pode ir aumentando, por exemplo, né? Vai aumentando esse ponto, aumenta aqui, esse ponto vai puxando para baixo, vai para zero. Vai chegar a zero aqui, puxa mais ainda, então vai abrindo, esse ponto vai chegar a VDD. E esse outro aqui vai chegar a zero. Então ele vai chegar no ponto que saturou para VDD e saturou para zero. É uma condição estável e não vai oscilar. Tá? E vai manter infinitamente, né? 2 estágios com um estágio de inversão. Poderia, né? Porque teria um DC de 180 graus e um phase shift de 180. Tem um problema aqui, né? Esse zero phase shift ideal aqui é difícil, né? Para a gente fazer uma coisa ideal sem mudança de fase. Mas, supondo que exista, um outro problema. Esses 2 caras aqui inverteu 180 graus, né? Aqui inverteu 180 DC, né? Daqui para cá inverteu uma,
Inverteu duas, inverteu três. Então, inverteu 180 graus. Negativo, né? Só que tem um problema do loop. Eu tenho 360 graus numa frequência grande, né? Quando tem os dois polos lá. Eu tenho o primeiro polo aqui. Né? Aqui que vai inverter, na verdade não é nem em cima do polo, né? Em cima do polo inverte 45, fase. Aqui é 45, 0. Depois ele vai inverter 90. Aqui mesma coisa. Mais 45, 135, ele vai inverter 90, 180, mais ou menos aqui, né? Certo? E aqui tem que ter um ganho. Qual que é o ganho? Do primeiro critério, maior do que 1. Certo? Só que esse carinha aqui, com um resistor aqui, o que que acontece? Ele tem um ganho baixo, né? Common source com resistor, tem um ganho lá de 5, 10, um ganho baixo. Então, em alta frequência, quando ele estiver naquela frequência lá, ele vai ter um ganho baixo. Então, pode ser que ele não oscile, por causa do ganho. Tá bom? Então, o loop gain vai ser baixo aí nessa frequência, tá? Pode ser que não oscila. Claro que eu posso ter um ganho que é alto, né? Aí ele pode oscilar, mas ele, nesse caso aqui, eu tenho um problema do que eu tenho que checar não só esses critérios aqui, né? Ou 180 mais 180, 360, né? Musiquinha, né? Ou 360, né? Mas eu tenho esse critério aqui, tem que ser maior que 1, tá? Na frequência quando ele inverte. Então, quando inverte 180, aí inverteu 360, eu tenho que ter o ganho alto. Por quê? Para ser a alimentação positiva. Tá? 3 estágios. Vamos ver, será que oscila? 3 estágios tem um DC phase shift de 180. Beleza, né? Inverter 1, 2, 3. Alimentação negativa. Só que tem um problema. Ele inverte 270 graus, né? 90 de cada polo. E agora? Por que ele vai oscilar? Supondo que eu tenho os polos menos 60 dB por década, né? Já que tem 3 polos aqui. Polo 1, polo 2, polo 3. Tá? Eles vão inverter 270. Aqui, a fase. E magnitude. No final aqui, eu sei que ele vai estar 270. Só que olha aqui, em cima dele, polo 1 é quanto? 45, 45, 45. Tá claro? Então, em cima do polo, cada polo inverte 45 graus. Então, em cima dele, o que vai ter inversão? Água zero aqui. Certo? E ele vai caminhar para o 270. Só que do 135 para o 270, ele vai passar numa frequência de 180 graus. Aqui ele vai oscilar. Certo? Então esses 3 polos
por mais que cada polo contribui com 90 graus, 270, vai existir uma frequência aonde ele tem a defasagem de 180 graus. E aí, é aí que ele oscila. Só que tem que ter, né, um ganho suficientemente grande. Tá? Se ele tiver nessa fase aqui com ganho baixo, ele não vai oscilar. Tá? E vou pegar o que eu fiz aqui, ó. Peguei um amplificadorzinho, qualquer um, você coloca no que desse aí, um amplificador, um GM 312 micro, uma resistência de 10K. O meu R-out vai ser 10K, porque o RDS é 1.5 mega e aqui ficou 10K, então o equivalente vai dar 10K. Qual vai ser meu ganho? GM vezes o R-out. 312 vezes 10K vai dar 3.1 ganho. Então aqui 3.1. Tá? Ali está em dB, mas é 3.1. Tá? E qual vai ser o meu polo? R-out 1 sobre 2π R-out, C-out. Coloquei um capacitor ali de 1 picofarad. Tá? 1 sobre 2π R-out, C-out, 1 sobre 2π 10K vezes 1 pico, dá 15.9 mega. Tá? Olha lá. Exatamente aqui, 135, né? Em 45 graus, ele dá 15 ponto, aqui deu 15.76, mas é por causa de precisão aqui, né? Vai dar 15.9, tá? Que bate nessa equação. E esses três, tá? Posso colocar os três. Uma coisa que é importantíssima, sempre no oscilador, para você simular. Lembram lá que ele começa a oscilar o próprio ruído? Você tem que iniciar ele com uma condição zero, senão ele pode não oscilar. Então, coloque sempre a condição aí. Às vezes é no OSC, às vezes é no capacitor que você está carregando. Você coloca, tem que dar uma condição inicial para ele. Aí você vai lá, Initial Condition, coloca zero. Tá? Lá na saída. Tá? Não precisa colocar aí todo só na saída. O que acontece aqui? Meu ganho de cada um 3.1, minha frequência 15.9. Se eu pegar aqui essa frequência aqui, o que é essa frequência de 120? É onde o amplificador inverteu 60 graus. Aqui na frequência do polo, inverteu 45. Aqui ele inverteu 60 graus. Opa, se eu pegar 3 estágios, 180. Aonde então que ele vai ter os 3 estágios invertendo 180? Quando cada um deles passar de 60 graus. Tá? Passou um pouquinho do polo em 60 graus, ele, os 3 estágios não dá 180. Tranquilo? Dúvidas? Então, minha frequência do polo, de cada polo, cada um vai estar no mesmo, né? Eu peguei mesmo resistor, mesmo capacitor, mesmo transistor. Então, eles vão ter o mesmo polo, o mesmo ganho de cada um, né? E o mesmo polo. Os polos estão em 15.9. Se eu pegar um pouquinho mais para cima, que frequência é essa? Raiz de 3, ômega 0, raiz de 3, 1,7, essa frequência vai dar os 60 graus, que dá 26 MHz. Então, se eu colocar isso, fechar, eu vou ter uma oscilação de 26 MHz. Tá? Então,
está aqui a oscilação de 26 MHz. Simples assim. Tá? Bonito? Porque você colocou os polos numa frequência aonde ele vai inverter 180 graus, a alimentação negativa, é quando cada estágio da fase 60. O total 180. É em 26 megas, 26 megas. Tá? Ali peguei dois períodos, um sobre 38 nanosegundos, 26 megas. Que dá exatamente raiz de 15 aí, né? Raiz 3 de 15, se multiplicar. Raiz 3 vezes 16 dá 26 aí. Tranquilo? Dúvidas? Ah, e outra coisa. Eu peguei aqui para ver também meu ganho. Qual que era o meu ganho? Quero ver meu loop gain. Olha, meu ganho aqui tá 1.6. Está maior do que 1. Ele vinha 9.8 dBs, que é 3.1. Caiu aqui. Nesse daqui vai cair 3 dBs, né? Em cima do polo, que é a frequência de corte. E aqui ele caiu para 4 dBs. 9.8 para 4, caiu 5.9. Que dá um ganho de 1.6. 1.6 vezes 1.6 vezes 1.6 dá quanto? Não, vezes 3, 4.8. Não, isso, vezes 3, né? Isso. 1.6 vezes 1.6, 4.8. Maior do que 1, né? Maior do que 1, então ele vai oscilar, que é aquele outro critério. Então, ganho, o loop suficientemente grande, que ele vai oscilar. Certo? O W0SC, não, perdão, o W0 Isso. é o de 15,9, né? Dá o ômega zero zero. É o 15,9. Pode falar. Vocês são uma dúvida. No caso aí já é uns 3 estágios Isso. de gás. Isso. É. Na verdade, aí não é. É porque, por exemplo, se eu comentou esse ganho de 4.8, né? Aí eu tenho que pegar o ganho de cada estágio dele. Não, boa pergunta. Eu acho que esse daqui. Você quer fazer Eu não sei. o feedback? E o ganho de cada estágio ser maior do que um ou ganho do Todo. Ganho do completo. do loop. Do loop completo. Ganho disso daqui. Entendi. Do loop. Tá? Tem que ser maior do que 1. Tá? Você me perguntou, boa pergunta. Eu não sei, tem que olhar a simulação. Se eu peguei esse cara aqui de 3 estágios, abri ele, coloquei um AC aqui e vi os outros, ou era só um mesmo De um estágio. de um estágio, fiz aqui e vi aqui, né? E vi mais ou menos aqui em 60 graus, tá? Não, eu acho que é de um unitário, né? Porque aqui era 9.8, aqui ó, tá 6.8. Aí aqui vai ser 4 dBs, é isso mesmo, é só um. Só um. Então eu peguei só um, extrapolei para ver aqui o 60 graus. Aí o loop gain é 3 vezes isso, né? Tem 3 vezes esse ganho. Tá? A gente vai ver que o ideal é ser 2, exatamente 2, que a gente vai ver aqui no próximo slide, tá? Tem uma justificativa para isso. Mas sendo maior do que 1, ele vai oscilar. Tá? Mas essa oscilação, será que está uma senoide bonitinha? Parece, né? Parece. Está um pouquinho distorcido aqui, né? Convence. Parece. Não sei, parece. Tinha que fazer a FFT, né? Para ver realmente a distorção harmônica, né? Mas parece. A gente vai ver a diferença aí da como transformar essa senoide em onda quadrada. Como é que coloca ele para oscilar? A única coisa que eu coloquei aqui para ele oscilar, coloquei condição inicial e gerei a transiente. Tá? E coloco simulação transiente, tantos microsegundos, né, que está em mega,
Só coloquei na ADAC, coloquei o VDD já 3 e a condição inicial é 0. Ele vai estabilizar na oscilação. Isso aí. Ele sempre estabiliza na oscilação. Isso. Aí ele tem alguns circuitos que ele pode assim, ó. Ele pode ir começando. Aí ele estabiliza. Nesse caso aqui, eu acho que ele começou muito próximo já. Já começou oscilando. Já. Você vai aqui, ó. Você tem aberto aí? Não. Aberto aí? Você vai no. Abre aí o ADR. Isso, ADR. Vai lá em Simulations. Pode clicar aí. Tá bom? Porque ele está ainda. Tá lá. Convergente. Lá embaixo. Initial Position. Aí ele aparece daí, aí ele vai 0. Aí você clica em cima da net. Aí ele aparece esse rosinho. Tá? Ah, não, mas... É a condição inicial. E o outro 7 é para você colocar o valor. Esse daqui é a condição inicial, só que você quer. Você quer forçar a atenção. Isso aqui é só a condição inicial. Isso aí, é o seu comportamento daquele. Por que pode acontecer esse comportamento? Que ele iniciar? Depende muito da resposta, do ganho e da condição de oscilar. Porque pode ser, sempre falei, né, que eu coloquei, ele começa do próprio ruído do circuito. Então ele vai começar a gerar e ele pode começar, então ele pode começar lento, ele pode ficar ainda nada, de repente ele começa a oscilar e oscila. Então ele depende da topologia. Esses ring oscillator, geralmente ele tem um ganho muito grande já no loop, então ele já começa oscilando, entendeu? Já de cara ele já, principalmente os de onda quadrada, porque aí já tem um ganho muito grande, aí ele já vai, satura para cima, satura para baixo e já começa. Mas isso vai de topologia. Vale de topologia. Eu acho que principalmente esses aí é LC, indutor e capacitor, que aí é baseado na frequência de ressonância do indutor e capacitor. Aí ele talvez tenha que esperar porque ele tem um ganho grande nessa frequência. Aí o ruído meio que tem nessa frequência, ele vai aumentando, aí ele vai oscilando. Tá? Mas viram, pode fazer isso daí, pega 3 amplificadores. Nem precisaria desse capacitor, né? Só que aí eu precisar achar a capacitância equivalente e tal. Coloquei um capacitor definido, o R-out eu sei, tá? E coloco, tá bom? Vantagens desse ring oscillator. É muito fácil, né? Muito simples colocar. Pequeno, né? Ele não precisa de indutores, porque indutores é coisas grandes aí, principalmente nessas frequências. Uma desvantagem que a gente vai ver aqui é exatamente se ele está, né, se ele não vai saturar para a onda quadrada e se ele vai continuar essa oscilação, porque essa oscilação, e isso é uma preocupação que você tem que ter, esse cara ele pode estar oscilando, oscilei ali 1 milissegundo, ele ficou bonitinho, simula 1 hora, né, um negócio, pode ser que ele começa a cair a oscilação, e eu vou mostrar que tem tudo a ver com a polo real e polo complexo imaginário. Polo real, exponencial de menos J1, menos sigma t, né, e mais ou menos J1 t, e ele pode cair, ou pode ir aumentando, tá? Então teria que simular, ou tem que estar muito bem fazer esse tuning fazendo verificação. Aí eu posso colocar um PLL para ficar verificando para ele estar bem casado, tá? Uma outra vantagem é que eu tenho uma faixa gigantesca de frequência
igual eu coloquei aqui, 26 mega. Quero colocar 26K. Basta aumentar o capacitor, né? Ou aumentar o resistor, que aí eu puxo o polo para mais baixa frequência. Posso ter uma frequência gigantesca, né? Que os ring oscillators eram mais utilizados para ondas quadradas, que é o que a gente vai ver aqui, e essas ondas senoidais eram mais o LC, quantas GHz. Só que já está, o RF já está em 100 GHz, né? Então já está uma frequência muito alta. Você pode fazer o ring oscillator com essas frequências absurdamente altas também. Fazendo o quê? Um atraso, a gente vai ver o atraso das portas lógicas, muito pequenininho, tá? Esses capacitantes pequenos, e aí eu tenho uma frequência alta também, tá? Então tem uma faixa muito grande que eu posso fazer essa frequência aí de oscilação, tá? E podem acreditar em mim, ó, e é legal fazer essas simulações, né? Que uma coisa é ver, falando, esse cara não tá de palhaçada que vai oscilar, né? Coloca o circuito, né? E ver se não oscila, né? Vai ver antes aonde que ele vai oscilar, né? Não é só oscilar. Ver a frequência que ele vai oscilar e oscila. Só um transiente não coloca nada de VIN, ele vai dar esse payout aí, tá? Aí que tá, e aí a limitação é essa daqui. O que é isso, né? Se eu tenho esses 3 estágios, minha função de transferência é menos A ao cubo, e os polos estão na mesma posição, 1 mais S sobre ômega 0 ao cubo, né? Os 3 polos na mesma posição, ômega 0. Tá? Tem esse daqui, né? Esse critério, a fase 180, então tangente menos 1 cos sobre ômega 0 tem que estar 60, por isso que dá esse raiz de 3. Então cada estágio contribui com 60, 3 estágios 180. Esse módulo aqui, se eu pegar esse cara e fazer módulo, vai dar A ao cubo, 1 sobre raiz de 1 mais ômega os sobre ômega 0 ao quadrado ao cubo aqui. Tem que ser igual a 1, né? É a mínima condição de ser igual a 1. Se o os for raiz de 3, aqui fica raiz de 3, ao quadrado fica 3, 1 mais 3, 4, raiz fica 2, ao cubo 8. Então, o A ao cubo tem que ser 8, ou seja, o A tem que ser 2. Então, essa é a mínima condição para oscilar, é que o A de cada estágio tem que ser 2. O meu A lá de cada estágio estava 3, né? 3.1. Estava 3.1, né? Isso. Aqui, ó, 3.1. 9.8 dB. 3.1. E aí aqui ele caiu 1.6. Então, em cada estágio, no mínimo, para ele oscilar, tem que ser 2, tá? Então aqui, beleza. Ele oscilou. Então essa é a condição mínima. Desculpa. 2 aonde? Na frequência de raiz de 3 ômega 0. Certo? Nessa frequência, quando ele inverte 60 graus. Então, o mínimo para ele oscilar, de cada um, tinha que ser 2 aqui. Poxa, mas ele está oscilando. Eu estou com 1.6 e ele está oscilando. Tá? O que é que está acontecendo? Só passar eu volto aqui. Fazendo a função de transferência, isso daqui é chato, né? Closed loop aqui. Meio idiota quando eu tenho a arrementação, né? Uma coisa é open loop.
é isso daqui, função transferência aberta. Agora eu estou fechando. Vai me dar isso daqui, vocês fazem aí, mas o que vai gerar? O polo real e o polo complexo conjugado. Esses três estágios, o loop, ele gera um polo real e um polo complexo conjugado. E aí tem o seguinte, isso daqui que é o que define, ele pode ter um polo real e um polo complexo conjugado no semiplano esquerdo, que é onde eu estou lá, um pouquinho menor do que 2, tá? Posso ter exatamente no eixo imaginário, J única, que é o A0 do A3, ou posso ser maior do que 2. Esse polo complexo ele vai para o eixo, o semiplano direito, né? Que é positivo. Vamos lá voltar no resposta ao impulso, né? Complexo conjugado, exponencial de menos sigma t mais ou menos j ômega t. O que isso vai acontecer? Eu tenho um decaimento exponencial de sigma t e o senoide, certo? Isso daqui representa isso daqui, tá? No meu caso, aonde que estavam esses caras? Eles estavam aqui, certo? Todo mundo prestando atenção aqui? Então, no meu caso, a parte, ele estava muito próximo da parte do eixo J ômega. Então, esse decaimento está muito pequenininho. Então, por isso que ele está aparecendo quase uma oscilação bonitinha. Mas vou até pegar depois, simular ele um longo período. Eu vou ver esse negócio caindo. Ele pode chegar até 0. Tá? Claro que ele pode levar muito tempo. Né? Então, essa é a parte com A menor do que 2. Se for exatamente 2, ele está aqui. O que acontece? Não tem a parte. Não tem um exponencial. Só tem a parte imaginária. E aí ele vai oscilar para sempre. Certo? Então, no meu caso, estava aqui 1.6, não era 2. Ele estava os polos complexos estavam próximos do eixo imaginário. Não estava no eixo imaginário. Em cima do eixo imaginário ele fica oscilando bonitinho. Aqui ele vai começar a cair, mas claro que no meu caso lá, parece que não cai, vai cair muito tempo depois, tá? E se for, então aqui, o A menor do que 2, o A igual a 2 e o A maior do que 2. O que acontece? O A maior do que 2, ele vai estar aqui. O que vai acontecer? Agora é o contrário. Exponencial mais sigma t. Ele vai estourar infinito. Só que aqui não vai chegar infinito. Ele vai entrar em saturação. Que é o quê? Onda quadrada. Viu? O onda quadrada normalmente tem algum valor assim que é o... Oi? Tem algum valor de que é o ideal de onda quadrada? Não, da onda quadrada não. Posso ter um ganho muito grande. Aí ele vai estar realmente saturou. Ele ficou uma onda, é onda retangular mesmo, porque a exponencial a exponencial subiu muito. E é melhor ter um ganho mais alto possível, porque ele sobe mais rápido. Tá? Se ele for um pouquinho perto do eixo J ômega, ele pode ficar assim, ficar meio distorcido, mas ainda
não está uma onda quadrada. Entendeu? Então melhora tem um ganho muito grande. Tá? Então no meu caso, o ideal tem que estar aqui. Tá? Poxa, mas como que eu controlo exatamente aí? O que é feito, tem um PLL que faz o seguinte, ele controla aqui e coloca um pouquinho menor, ele vai controlando aqui, porque se um pouquinho menor, o decaimento quase não, você não sente. Então você não tem uma coisa abrupta, você não vai saturar. Esse saturar você vai gerar harmônicos, né? Vai acabar com a sua frequência lá, né? Você vai gerar vários harmônicos de distorção, vai acabar com a sua distorção harmônica. Então você coloca um pouquinho abaixo, ele começa a cair, aí você joga um pouquinho para lá, depois joga um pouquinho para cá, aí você aumenta, aí joga, então você quase não vai ver esse decaimento. Então o seu sinal, se você for ver, ele vai ter assim, ó, algo... Vai ficar movendo os polos. Isso, ele vai ter assim, ó, parecendo que a amplitude vai ter algo assim, ó. A oscilação aqui, faz de conta que a oscilação está bem? Bem, Aumenta, cai, aumenta um pouquinho, cai. Ele tem uma outra oscilaçãozinha ali, mas ali não tem problema, tá? Depois você mata ele lá no seu filtro, alguma coisa assim. Seria só por causa que a gente quer manter a senoide, né? Isso. Porque a gente vai gerar harmônicos na quadrada. Isso, onda quadrada a gente vai para cá. Mas quando a gente quer gerar de fato onda quadrada, ainda é ideal deixar na saturação. Isso, onda quadrada maior do que 2 aqui. Bem grande. Mas esses harmônicos vai ter problema não? Não, porque a onda quadrada gera os harmônicos, acho que ímpares, né? Acho que é ímpares ou pares, uma coisa assim. A onda quadrada já tem muito harmônico, mas você não está preocupado com isso. Porque você você tem que fazer o anti-aliasing, né? Você não pode ter a frequência você faz um filtro, na frequência de saturação você mata todos, faz um filtro para matar todos os harmônicos, né? Então, Foi? Aí você mata, mas aqui você está onda quadrada, é só para chavear. Você não está preocupado em gerar uma senoide, uma portadora. Tá? Mas dá para você fazer uma portadora. Tá? Quase que eu fiz uma portadora. Opa. Aqui, está parecendo bonitinho. Mas de novo, eu tinha que deixar muito tempo você para ver, até fazer a simulação para ver. Aí você vai ver tudo preto aqui, né? Tá muito, né? Aí você começa a ver caindo. Tá? Essa taxa é porque não está exatamente 2. Tá? E é difícil manter em 2, né? É difícil manter em cima do eixo J ômega, né? Mas você faz regulação, tá? Uma coisa legal, ele gera, né? Tem 60, 120, 180, por isso que ele gera os 180. Quanto que é de cada fase? Eu posso pegar Por que eu peguei o V-out ali? Posso pegar aqui, que vai, os três vão gerar uma onda senoidal. Essa é a vantagem do Ring Oscillator, que ele gera multifase, né? Que fase vai ser um do outro? É 60, um do outro, né? Mais o DC, o 180. Então, 180 mais 60, 240. 240 ou 120, né? 240 é igual a 120. Então, estou defasando de cada um 120 ou 240. Então, eu posso fazer uma modulação aí que tiver, não em quadratura, né? Não 90, mas poderia fazer qualquer. Vocês que são bons aí. QPSK, né? Fez. Oi? 4, né? Quadratura. QPSK 4. Lá. Fez, sei lá. Blá blá blá. Vou falar tudo que vocês fizeram com o Daniel e Araújo, né? Vou falar para reprovar, hein? Vocês fizeram com a Aguaia? Alguém fez com a Aguaia? Oi? Ótimo professor, tá lá na elétrica, gente boa. Mas vou falar aí para todo mundo, né? Mas enfim, eu posso gerar aí um negócio em 120 graus aí, tá? Beleza? Então, tenho isso daí, né?
com a questão do ganho. Se eu aumentar muito, o que é aumentar muito? Como que eu aumento muito um ganho? Eu tiro o resistor e coloco na carga ativa, isso mesmo. Só que aqui ele coloca um V-bias, né? E coloca aqui o VIN. Só que eu vou saturar. Eu não estou preocupado aqui. Tem um sinal e aqui. Eu vou ter uma onda quadrada aqui na saída, 0 VDD. Então o que eu faço? Meto aqui como um inversor. Uma porta lógica. Tá? Uma porta lógica, o que é? Só voltar aqui. Ele tem numa condição lógica baixa, você quer baixo, o M1 está desligado, porque ele não tem VGS, e esse cara, ele está VDD, só que está em triodo profundo. Por quê? Porque aqui está alto. Então, ele está ligado, mas em triodo profundo. Então, não passa corrente. Ou a corrente é de líquido muito baixa. Vou aumentando o VIN, vai chegar um momento que esse vai ligar, esse daqui começa a cair, e aqui está ligado. Os dois estão em saturação. É onde eu tenho um ganho mais alto. É um ganho com uma carga ativa. Qual que é o ganho? Pode falar. Qual que é o ganho desse cara? GM, aí aqui a entrada está nos dois, né? Mas GM vezes impedância. R0 para R0. Aí é por isso que entra aquela relação de zero forte com forte dos dois transistores? Isso. Por conta do carga ativa? Como você falou? Desculpa. É assim que começa a entrar é porque eu não lembro qual é o sinal forte de cada transistor, né? Isso. Se é o PMOS ou se é o NMOS que gera o sinal forte, positivo ou negativo. Você pode combinar os dois, né? Na verdade, o que você tem? E isso que é o problema de uma porta lógica. Só para a gente falar isso, para depois falar essa questão do... Tem o fan-in, fan-out, tem a parte forte, fraca, né? Mas o que eu tenho aqui? Nesse ponto aqui, então se eu tenho aqui, ó, VIN, corrente, eu tenho 0. No ponto aqui de chaveamento, geralmente aqui VDD sobre 2, a corrente vai ser absurda. Por quê? Porque eu tenho um ganho muito grande. Estou passando a corrente absurda aqui. Tá? Tem até a simulação, colocando uma porta lógica aqui, deu mais de 50 microampere aqui. Pode ser mais, porque tem um caminho direto aqui, né? E é o ponto de ganho. E tem que ter uma corrente grande aqui. E aí depois ele vai desligando de novo. Porque aí esse cara vai desligando, esse cara vai entrando no triodo profundo. Como que é feito a transição? E aí tem as resistências. Vou falar aqui das resistências. A hora que está subindo, esse cara, na verdade está descendo, né? Está descendo, esse cara liga, passa essa corrente nesse capacitor, ele sobe. Então esse RP aqui, que é, né, a parte digital, ele não fala em corrente, ele fala resistência e capacitância, aí que tem o forte e o fraco, né? Você tem que ter uma constante de tempo, né, a menor possível. Ou você tem que ter uma resistência baixa, com a capacidade alta, ou uma capacitância baixa. Né? Então, é o tal, é esse aqui. Tá? Para você transicionar rápido. Tá? Então, o que você faz? Se você abaixa, você está puxando a corrente aqui no capacitor. Se você quer abaixar aqui, você liga, aí ligou esse cara, puxa a corrente para cá. Descarrega desse capacitor. Que corrente? Essa daqui de pico. Tá? Esse é o grande motivo que eu não posso ter a parte digital um sinal assim, triangular. Tá? E é o grande motivo que tem que tomar cuidado com esses osciladores. O oscilador está assim.
vamos transformar na onda quadrada, cara, colocar no inversor, essa transição aqui, ela é muito lenta. Vai consumir muita corrente, vai ter muito tempo que ele vai estar em saturação os dois. Tá? Então, na porta digital, sempre transforma o mais rápido possível. Tá? Para essa parte aqui de transição, ser o mais rápido possível, para os dois em saturação. Você usa os dois de saturação quando você quer duas chaves fechadas, né? Oi? Sim. Isso. Ah. Duas chaves. Quando você quer um ganho muito alto ali, né? Mas Não, porque eu lembrei, quando você está falando do chaveamento do boost, que era mais conveniente você ter duas chaves. Aí tinha uma defasagemzinha que você colocava. tá. Não, duas chaves abertas, né? Aí não, aí ele não. Ou abertas não, fechadas. Fechadas. Fechadas aqui que você nunca quer. Tá? Tem alguns amplificadores, uma vez eu fiz um amplificador eu queria um loop muito grande e ele ser pequeno. Eu coloquei no loop, era um amplificador de zero, detecção do zero. Eu forçava aqui VDD sobre 2. E aí ia consumir muito, mas num período muito pequeno. No VDD sobre 2, aí passava muita corrente para a carga. Né? Tinha um ganho absurdo ali. Tá? Pode falar. Então, o VDD sobre 2 a gente não quer bastante por conta de consumo, né? Isso, o consumo dinâmico da porta-lógica. Por isso que tem a lógica booleana. Por que é 0 VDD? Por que não coloca 0, VDD sobre 2 e VDD? Por causa do consumo. Se você colocasse um sinal lógico VDD sobre 2, ia estar consumindo muita corrente. Você quer que no estático seja quase 0. Essa é a grande vantagem do digital. Quando ele não está transicionando, o consumo dele é muito baixo. É só de líquidos, né? E vai ser muito baixinho. Você tem um consumo muito grande, chaveamento, quando ele está chaveando. Tá? Mas quando ele não está, né, uma memória, ele fica paradinho lá, bonitinho, um sinal 0, outro 1, não consome quase nada. Só um líquidozinho à toa. Tá? Mas para transição, eu quero que tenha o ganho mais abrupto ainda. Quero que seja muito rápido, porque transiciona. Por quê? Até por causa desses níveis aqui, ó. Eu tenho parte aqui que é indeterminado, né? Esse cara aqui, eu não, no digital não é nada. Eu quero que ele vá 1 a 0. Analógico que preocupa com esses caras aqui, né? Com ganho. Então tem o noise margin, tem a parte, o alto e o baixo, né? Que eu defino que é o nível lógico alto e o nível lógico baixo, e uma parte determinada, tá? O ruidinho, mas mesmo assim é grande, né? A parte determinada, né? E o que faz das resistências? Por que numa porta lógica eu coloco o P maior do que um N? 2 ou 3 vezes? Por conta da mobilidade. A mobilidade do P geralmente é 3 vezes menor. 2, 3 vezes. O que tem a ver isso com essa ponta aqui de switching point aqui de chaveamento? Você quer que ele inverta, chaveie em VDD sobre 2. Né? Eu quero que seja exatamente, né? Se eu estou vendo de 0 a VDD, transicionando, eu quero que exatamente em VDD sobre 2 que ele transicione. Como que eu faço isso? Colocando aqui os dois saturações, aqui ó, meio, MICEOX, W sobre N, VGS menos VT ao quadrado, meio igual, né? As correntes são iguais, porque eles estão os dois ligados. Fazendo isso daqui, para o switching point estar VDD sobre 2, esse beta N tem que ser igual ao beta P. O que é o beta? MICEOX W sobre N. Tá? Em outras palavras, esse beta no digital é o R, é a resistência, RN e RP. Se eu colocar esses chaves como sendo duas resistências, RP e RN, aqui vai ser VDD sobre 2 quando? Divisor resistivo, né? VDD, R1, RN mais RP. Se o RN for igual ao RP, aqui fica R, 2R, fica VDD sobre 2. Então eu só tenho VDD sobre 2 se o RN
N foi igual a RP. Ou seja, o W, né, ser 3 vezes maior. Mi COX W sobre L. Então, mobilidade é 3 vezes menor, o W sobre L tem que ser 3 vezes maior. Então, por isso que o P eu coloco 3 vezes. Para ele chavear exatamente o VDD sobre 2. Tá? Se não for isso, tem isso aqui também. Posso brincar com esse chaveamento, de um lado e para o outro. Eu coloco um maior ou menor, ele não vai chavear em VDD sobre 2. Ele chaveia um pouquinho antes ou o que isso ocasiona? Maior defasagem. Eu já falei isso aqui também. Você pode ter um atraso aí, um chaveia antes, outro chaveia, pode bagunçar a sua lógica. Então não é legal fazer isso. Quando você fala, que você está falando lá quando eu tenho transistores muito grandes, é aquele lá do drive, estou colocando cada vez maiores, né? Ele chaveando. Se esse cara é muito grande, o que eu faço? Às vezes eu coloco, vou colocar aqui, 10 daqui, um P grandão, para ele ter capacidade de drivar, só com N pequenininho, que na volta ele vai ser ruim. Então ele pode subir muito rápido, só que descer ele vai descer lento. Por que disso? Porque no final, essa corrente toda aqui vai ser menos, porque essa resistência aqui vai ser maior. Tá? Só que aí eu coloco um outro paralelo, que ele transforma melhor na descida. Então combino os dois, entendeu? Aí que eu coloco um mais forte, o outro mais fraco, para eles combinarem. Tá? Mas esses daqui, cascata, vai aumentando. Por quê? Que aí é do driver, né? Que é a capacitância. Quanto maior a capacitância, você tem que ter maiores para ter resistência de capacidade de drivar. Tá bom? Mas isso aqui não entra nisso, entra lá no driver de chaveamento. O que entra é esse atraso. Entre uma porta e outra, se eu subo e outro desce, 50% eu vejo qual que é o atraso. Do high para o low, né? Do Vout está do high para o low. E o outro do low para o high. Propagação ou atraso é a média das duas, tá? Geralmente eu coloco 2 vezes T aí, que eu faço para ser igual, né? Tanto para descer quanto para subir. Aí aqui tem o propagation, média, rise time. Esse daqui eu peguei do outro. O que é feito aqui, né? Geralmente eu coloco o N, o P 2 vezes, né? Ou 3 vezes, tá? Com isso daqui eu vou ter resistências menores, então ele vai chavear em VDD sobre 2, só que a capacitância vai ser maior. Então a capacitância aqui vai ser maior. Mas isso não tem problema, porque o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Tá? Então se eu coloco o transistor aqui 2 vezes maior, minha resistência é menor, mas minha capacitância é maior. Então o tempo de subida e descida fica igual. Tá? Quando eu coloco 2 inversores, eu tenho que pensar o seguinte: a capacitância de saída dele e a capacitância de entrada do outro. Que aí vai aumentando a capacitância, tá? Então, não vou entrar nesse mérito da capacitância não, mas o que tem a capacitância? Eu tenho capacitância de óxido, tá? Que é o que? A capacitância de óxido? Gate, isolante, canal, tá? Isso aqui é o COX, né? O que é o COX? É o W, V0 e VCOX. COX tudo, tá? Mas tem outras capacitâncias intrínsecas que tem de depressão no canal aqui, lembra da região de depressão? Forma a primeira região de depressão que afasta os portadores, depois forma o canal. Tem um isolante aqui,
Então posso ter uma capacitância de depressão. Esse dreno e o source, eles podem entrar debaixo do gate, um pouquinho pela fabricação. E aí ele tem a capacitância aí de overlap, que a gente chama. Tá? E tem a capacitância de junção, que é PN. Aqui o substrato é P, aqui é N, tem as capacitâncias de junção PN aí, também da própria estrutura PN. Tá? Então tem várias capacitâncias. E tem as capacitâncias em tudo quanto é lugar, né? Tem o CGS, CGD, CGB, blá blá blá, blá blá blá, tem um monte, né? Tem as capacitâncias de difusão, capacitâncias do óxido e a capacitância de overlap, né? E de depressão. E aí tem vários. Só que uma vantagem é quando está entre outro, quando eles estão chapeando, as capacitâncias CGD e CGS são iguais. Tá? E aí acaba que tem basicamente a capacitância do óxido. Tá? Então eu tenho só lá o COX W sobre L. Ali sobre 2, porque são as duas aqui. Tá? Deixa eu carregar um pouco. Vai lá. Vou pular isso aqui, tá? Do que a gente falou, mas o que eu tenho? Enquanto um está transicionando 0 VDD, o outro está de VDD para 0. Então, dentro de uma capacitância, é como se eu dobrasse a quantidade de carga, né? Não está só indo VDD, está indo a duas VDD, né? Uma está de 0 para VDD, então aqui estava VDD, o outro estava de VDD para 0. Então, a inicial, carga inicial desse cara seria C, 0 menos VDD, menos C VDD. Afinal, aqui vai ser VDD e 0, vai dar C VDD. Um menos a outra vai ficar duas vezes. Ou seja, é como se eu dobrasse a quantidade de capacitância. Tá? Então, a capacitância de entrada seria aí 3 sobre 2 COX. E a de saída COX. Em linhas gerais, o que eu tenho. Peraí. Uma capacitância total aqui, eu tenho a capacitância de entrada desse cara aqui, capacitância de saída. Aqui é 3 sobre 2 COX, aqui é COX. Então, vai ficar 5 sobre 2 COX. Tá? Então, qual que seria essa capacitância aqui? 5 sobre 2 a capacitância de óxido. Tá? De cada transistor aí. E qual que é o meu atraso? O meu atraso da chave é a minha resistência, lembra lá a resistência, só que é meio, né? A minha queda ela vai ser exponencial, né? RC, né? Exponencial de menos T sobre tal, né? RC, então vai ser exponencial. Aí aqui na metade vai ser 0,7. Então tem essa constante, 0,7, a resistência vezes a capacitância. Tranquilo? A resistência da chave vezes a capacitância. Qual que é essa resistência da chave, né? Tem uma equação aqui, ó. Pode ser L, I, mas pode ser baseado em VDD e a corrente em saturação, tá? 3/4 de VDD sobre o DS7, tá? Tem essa resistência e essa outra aqui, mas enfim. O que eu faço? Ring oscillator. Eu faço um número ímpar de estágios, pode ser 5, 3, tá? Invertas. Tem que ser ímpar, né? Pares, ele vai fazer aquele latch up, né? Ele vai ter a
a realimentação positiva próximo de zero vai gerar o let up, tá? Então eu faço números ímpares, porque se for 3, 180 e cada um vai inverter 60, 180. Agora a minha frequência, como é a onda quadrada, é 1 sobre n o atraso de subida, atraso de descida, ou 1 sobre 2 vezes n o atraso de cada ponto. Então se eu tenho um que sobe, o outro que desce, vejo o atraso, multiplico por 5, é o inverso da minha oscilação, tá bom? Se for 3 aqui, 1 sobre 6 atraso. Nota que aqui tem 6 atrasos aqui até chegar aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, meio período. Mais 1, 2, 3, então tem a frequência de amostragem, né, o TS, é 6 vezes o atraso. Tá? É por isso que essa conta aqui, o período da onda quadrada é 6 vezes o atraso, se for 3 vezes. Tá? Então vamos lá. Aí, ó, dá para colocar 3 inversores. Podia colocar 5, 7, 9, 15, 31, posso? Vou colocar 3. Um ótimo, tá? É de 3 a 5, tá? Pode ir para até 7, até 9, tá? Tranquilo. Eu coloquei aqui capacitâncias para não ficar pensando na capacitância parasita aqui, tá? Aquela capacitância lá 5 sobre 2 COX, né? Vou colocar a capacitância dominante. Tudo bem que eu coloquei 10 picos aqui, né? Ficou grandão. 10 picos, 10 picos, 10 picos. Realimentei, né? Coloco, né, o initial condition, 0. A minha resistência, meu atraso, qual vai ser o atraso? 0,7. Meu é resistência vezes capacitância. O que eu pego? Minha resistência R1, se eu calcular aqui, ó, aqui está VDD sobre 2, ó, 1.4, quase 1.4, 1.4. Tá exatamente no switch point, VDD sobre 2. Minha resistência aqui deu 30K. Fazendo essa relação aqui, 3 oitavos por conta daquela equação lá, 11K. Então, se eu tenho 11K vezes 30K, vezes, desculpa, 11K vezes 10 picos, vezes 0,7, vai me dar um atraso de 82 nanosegundos. Entre um e outro, né? 82 nanosegundos. 6 vezes isso daqui, o período é 500 nanos, que dá frequência de 2B. Tá bom? Então, o que eu fiz? 3 inversores com uma resistência de 30, só que vai dar 11 ali, né? Porque tem essa relação aqui. E a capacitância me gerou um atraso, 82, de uma para outra, deu 500. Só que eu pego pego essa onda rosinha aqui, daqui para lá é o período, né? Período 500 não. Certo? Só que não dá uma onda muito bonitinha retangular, né? Uma onda quadrada. E outra coisa, olha aqui com essa resistência aqui, olha o tanto de corrente que tem aqui, ó, em VDD sobre 2. 48 micro. Cada um está puxando naquele pico lá 48 micro. Então vai puxar muita corrente ali. Você vai gastar muita corrente de chaveamento, tá? Mas o que eu posso colocar? Coloco fora do loop 2 inversores para ter a onda quadrada bonitinha, certo? Cada inversor aqui é essa ondinha aqui, né? Tá vendo? Essa vermelhinha aqui é a minha saída. Olha lá, minha saída. A vermelhinha lá. Inverti 2 vezes, ficou uma onda quadrada bonitinha. Tá bom?
Dúvidas? Alguma dúvida? Tem um problema, né? Esse foi 22 nano, né, professor? Oi? Esse foi 22 nano. Foi 22. Fiz lá no negócio já, do projeto. Até para deixar já lá o instalador, né? Só que eu estava testando, foi ontem, não sei que dia, aí o licença do Kate tinha caído, né? Eu fiz outros aqui nesse outro aqui. Mas tem duas coisas aqui ruins ainda nesse cara. Que é o quê? Que é essa corrente 48 micro, que eu não controlo, que às vezes eu coloquei ali e dá um pico, né? Eu calculei ali do 48, poderia ser mais ou menos. E esse R1 aí, que eu não sei exatamente, né? Tem essa relação aí, mas é uma resistência ali equivalente das chaves. Será que tem alguma forma mais fácil de eu definir a frequência e mais precisa, né? Que eu possa controlar também, né? Ah, quero aumentar um pouquinho a frequência, quero diminuir, não vou ficar mudando o R1, tá? Poderia mudar as capacitâncias. E tem um terceiro problema, que é o seguinte, aqui está VDD. Se esse VDD aumentar ou diminuir, essa corrente vai aumentar ou diminuir. Se aumentar, ela vai aumentar. O que pode acontecer? E o meu R1 pode aumentar, pode mudar a minha frequência. Pode aumentar a amplitude, pode mudar a minha frequência. Então, esse carinha aqui, somente com os inversores, ele muda a frequência, aumenta com o aumento do VDD. O que é que isso quer dizer? Ah, não vamos mudar o VDD, se ele ficar fixo. Qualquer ruído no VDD gera ruído, jitter no meu oscilador. Vai ficar gerando jitter, tá? Como que eu resolvo isso? Coloco esse bonitinho aqui, chamado Current Starving, que é o quê? Nada mais é do que os inversores colocando uma fonte de corrente. Posso colocar só em cima, posso colocar só embaixo. Eu até estava lendo um paper que ele compara isso daí, que eu queria ler para saber, para fazer essa média. Ou posso colocar os dois, tá? Uma corrente limitada, para eu limitar a corrente que vai passar no meu inversor. E também isolar o meu VDD, não importa o VDD, vai passar a corrente qualquer. Tá? O que acontece agora com o meu atraso? O meu atraso, ele vai ser o seguinte, vai ser capacitância dividido pela corrente vezes VDD. Essa daqui é uma equação que vocês nunca viram, né? I é igual a C dV dt. O atraso que eu tenho, dt, C, quanto dV que eu tenho? VDD, né? Que eu quero de 0 ao VDD. Sobre corrente. I é igual a C dV dt. Se eu tenho uma certa corrente, passar no capacitor, carregar até VDD. Quanto que leva isso? Quanto tempo que leva isso? Tá? Claro que é uma aproximação, tá? I igual a C dV dt se for retinho, né? Mas ele pode subir um pouquinho exponencial, tá? Mas frequência então é Q sobre N, que é a quantidade de atrasos, né? C total VDD. Aí que bonitinho. Coloquei 10 micro, fiz até low voltage cascode, 10 micro, passando em um pico. Tá? O que vai acontecer? 10 micro dividido
por 3 vezes um pico vezes o VDD, que é 2.9, me deu frequência aí de 1.2 MHz. Tranquilo? E aí esse daqui é do projeto, né? Colocando a corrente. Aí é o que eu fiz, 2 osciladores, 2 inversores, né? Até colocando o limite também da corrente, para eles não drivarem muitas correntes, né? Mais do que 10 micro, um pico. Frequência aí, 1 MHz. Bonito, né? Dúvidas? Por mais que está feio a senoide, né? Porque ela está distorcida, está com um ganho maior do que 2, está saturando, né? Nota que aqui ela vem, satura aqui, depois cai, né? Mas ela está muito bem comportada, né? Porque estão todas iguais. E tem uma subida. Essa subida é ruim eu colocar qualquer sinal, qualquer gate, né? Qualquer porta lógica, porque ela está transicionando mais lento. Eu passo por 2 para transformar isso daqui numa onda retangular. Aí eu gero aí, ó, 1 MHz de frequência. Dúvidas? Aí, ficou bonitinho o circuito, né? Tá bom? Vocês conseguem fazer isso aí, né? 10 minutos pra vocês fazerem aí? Tudo isso. Foi? Tudo isso. É o quê? Espelho de corrente e inversores. Né? Faz um só e clona. Ah, Mas entendeu? é isso que eu fiz. Você fez isso daqui arrumadinho, copia, cola. Só fazer esse daqui, que é para ter o capacitor bem preciso, e realimentar aqui. Fez o cascou de espelho autopolarizado. Isso, aí fiz autopolarizado aqui e esse outro para chegar. Podia fazer autopolarizado também. Esse carinha aqui eu coloquei, e é engraçado, né? Porque eles têm isso. Esse cara está na saída. E esse daqui eu chamei outros. Coloquei esse daqui, o pino IDC 2000, e aqui eu coloquei VBASN. Aí ele dá erro, né? Porque está curto-circuitando as LEDs. Aí eu coloquei um resistor de 0 ali. Só para eles curto-circuitar. E aqui, ó, alimenta aqui, desse cara aqui, né? E aí coloca Ignition Condition, né? 0 para ele startar. Coisa boa disso aqui também. Quero aumentar minha frequência. Quero para 2 MB. O que eu faço? Posso aumentar a corrente 2 vezes. Posso fazer uma. E é isso que é o VCO. O VCO do Ming Oscillator. Ele controla essa corrente. Posso colocar aqui um amplificadorzinho, né? Para controlar essa corrente aí, né? Na frequência que eu quiser, né? Aí eu mudo a tensão e eu mudo a corrente. Posso controlar ela com um sinal digital, né? Eu quero os bits 0, 1 dá 1 mega, 1, 0 dá 2 mega. O que eu coloco? Coloco uma outra corrente aqui, né? Coloco as chaves, ou abro essa ou abro as duas. Aí eu estou controlando, brincando aí com as correntes, tá? De entrada e capacitância, né? Fica muito mais bem comportado, não depende do VDD, né? As capacitâncias também não dependem do parasita, fica muito bem casado ali, né? Eu faço um casamento bem bonitinho para... Por que também não é bom depender dos parasitas?
Uma coisa é eu achar aí, simular, achar parasita. Mas muda corners, né? Muda, aumenta a temperatura, muda os corners, vai mudar essas capacitâncias. Aí muda a minha frequência? Não, já coloco um pico. Então já vai dar um pico. Até as outras capacitâncias, mas a capacitância é pequenininha, né? Vai dar lá femtofado, não vai atrapalhar meu chaveamento. Tranquilo? Dúvidas? Que horas que o caso joga? Que horas que a seleção joga? Pergunta valendo 10 pontos não, 1 ponto na prova. Que horas que a seleção joga? Acho que é 9. Todo mundo errou. A seleção joga Dia 4. 4, aê! Dia 4, às 5 horas da tarde, pô. Esse daí é um time de camisa amarela. Tranquilo? Uma dúvida? Então, isso daqui, ordinários, CMOS, deve ser evitados, tá? Porque a frequência vai ser proporcional ao VDD. Aumenta o VDD, pode aumentar a swing, a corrente aumenta e a oscilação aumenta. E também vai fazer inversores, tá? Posso fazer uma outra coisa, fully differential inverters, tá? Para obter power supply sensitivity, tá? Posso fazer esses carinhas aqui também, inversores diferenciais. Aí inversores diferenciais, pode usar isso daqui, pode usar par diferencial, né? E além disso, aí eu posso usar 4 estágios, porque o último eu posso inverter. Então continua 180 no DC e 180 na frequência, quanto que vai dar? 45 graus. Aí é exatamente na posição dos polos que ele chaveia aí. Então esse de 4 estágios também é legal, porque ele vai chavear bem em cima da posição dos polos, meu RC. Tá? Como que eu faço isso? E outra coisa, posso usar quadratura, né? Se é 45, 45, 45, que usa muito em comunicação. O QPSK agora é quadratura, né? Passa em quadratura. Por quê? Vai ser 45, 45, 45, 45, então vai ser 90 de um lado para o outro. Posso fazer, né, digital, né? Digital ou oscilar, como é que chama? Senoide, baseado nos resistores, tá? Pode ser grande, né, para ter um ganho maior, aí sim ficar digital. E o que acontece? Vai ser proporcional ao meu atraso, se for, ou proporcional a frequência aí do ponto, tá? Certo? Dúvidas? Tarefinha para casa. Esse carinha aí. Tá bom? Você vai assistir o Jogo do Brasil, vai? Deixaram o Superman Jogo? Foi? Então, mais um motivo aí, ó. Liga o Keyless, deixa ligadinho aqui, entra no M10, faz esse carinha aí, tá? E é bonitinho, dá pra ver oscilando, ficar bonitinho, tá? Qualquer dúvida a gente muda a variação, brinca um pouquinho, frequência para ver. Muda o inversor. Vou colocar um inversor maior para ver um pouquinho o que acontece. Estou brincando aí para muda o VDD para ver se vai mudar e tal, certo? Aí a gente fala na outra. Uma coisa importante que tem que fazer na oscilação não é só ver a frequência, né? Como que eu calculo o jitter? Para saber se ele está bonitinho, se ele está variando. Tem algo chamado phase noise, né? Depois mostro como fazer o phase noise, que é realmente quanto que ele está saindo da minha frequência central, né? Eu não vou pegar cada um e ficar medindo. Opa, deu 1 mega, né?
todo mundo. Eu faço uma análise para ver se o phase noise está bom. Tá? Aí isso é baseado aí nessa simulação. Tá? Na outra aula a gente fala sobre osciladores LC, então um pouquinho de impedância. Aí tem um pouquinho dos LCs, né, mostrando que é frequência de ressonância, né? Mostra alguns circuitos. Tem já do LC, né? Relaxação. Se você fizer isso daqui, um amp alimentado, carregando e descarregando o capacitor, você gera também uma onda quadrada, tá? Baseado numa onda triangular, você pode gerar uma onda quadrada. Quem já mexeu com 555? Já mexeram? Vamos fazer o 555 integrado. São comparadores, flip-flop. Não dá para fazer? Dá sim, olha só que bonitinho. Só que esse eu fiz aqui por causa do caindo. Flip-flop, os inversores, comparador ideal. Olha que bonitinho. Dá para fazer. Tá? Só que a vantagem do 555, ou desvantagem, né? Que ele muda o dot cycle, né? Mudando, e ele muda aqui também o controle, né? Ele muda ali, ele muda a frequência, né? Ele pode mudar, mas pode mudar o dot cycle. O 555 ele é chamado desse astável, né? Que ele não é exatamente oscilador, ele chama multivibrador, que é o que? Você mudar várias formas de onda. Você pode ter uns 50%, um oscilador, pode ter um pulso só, né? Que aí é o dot cycle bem menor, pode ser maior. Pode ser contínuo, né? Ser mais do que 100%, manter um sinal quadrado longo e tal. Ele controla com esse resistor aqui, ó. Aí muda o dot cycle. Tá? Mas dá para fazer, ó. 2 comparadores e carregando e descarregando o VDD, o VC. Ele carrega em 1/3 de VCC até 2/3 de VCC. Onde controla isso? Um divisor resistivo, 1/3, 2/3, né? 3 vezes, 1/3, 2/3. Esse cara comprado com 2/3, se chegou a 2/3, descarrega. Se chegou a 1/3, aí carrega. Tá? Descarrega em quê? Esse RC aqui, essa chave aqui. Tá? Coloquei um NOS aqui, carregando, descarregando. Tá? Sem cá, comparador, condição inicial. E esse cara é menor do que esse. Eu tentei colocar 0 e ele não deu. Depois tem que fazer aí. Acabou. Some já. Mas deu aí 1 mega. Subiu de 1 até 2, né? 1/3, 1/3. Né? 1/3, 2/3. E a frequência 1.44 sobre 2 vezes RI. Vai ter 0,7 dividido por R2BC. O R2 é 720. 0,7 sobre 720 vai dar 1, né, mais ou menos. Aí com os Ks, com o pico, vai dar 1 mega. Beleza? Dá para fazer também. Tá? Podem brincar aí. Depois a gente fala sobre de relaxação. Relaxação é mais isso de carrega e descarrega. É diferente do outro, que é ou na frequência, quando ele muda 180, ou no atraso. Tá? E tem muito a ver, tá, com aquilo lá, só que o outro está digital, está descontínuo, ele aproxima pelo atraso. Professor, por causa desses de relaxação, tem um problema de desgaste do capacitor. Pode ser, dependendo da carga que você está carregando, descarregando, pode ser sim.
Aí então, por exemplo, para novos Oi? para vários, sei lá, um ciclo absurdo de Mas utilização. assim, Possa ser que não, hoje em dia acho que não tem mais não, né? Assim, tinha alguns capacitores mais ruins, assim, eu acho que tem outros já, eles conseguem carregar e descarregar muito tempo, né? Ficar carregando e descarregando. É a mesma coisa de, entre aspas, né? Bateria, né? Ficar carregando e descarregando. O capacitor nada mais é do que uma bateria, né? Carrega e descarrega. Só que aqui depende do quanto que você carrega e descarrega. Se você está com uma potência muito grande problema do capacitor é se você está com uma corrente grande, aí carrega, aquece ele, descarrega, aí esfria. Tem a questão do como é que chama? De você ir passando a corrente dos elétrons lá, você vai meio que arrastando os elétrons, né? No metal, em alguma coisa, e vai corroendo, né? Oi? Não é oxidação. Enfim, até estava vendo esses dias aí. Você vai meio que corroendo o metal com quantidade grande de carga que você vai passando. E aí ele pode degradar. Por isso que é importante, e esse 555 às vezes ajuda, você tem uma limitação de carregar e descarregar. Não precisa carregar e descarregar muito alto, você carrega um pouquinho, né? Igual aqui, ó. 1/3 VDD, 2/3. Carrega um pouquinho e descarrega, para você não ter muito problema com a capacitor. Tá? Se você carregar de 0 VDD, pode ser que vai estressando mais o capacitor. Tranquilo? Mas qualquer vida útil de circuito, né? Quanto que dura o chip? Ou de vocês fica bravo que tem que mudar, comprar iPhone toda vez, né? Tem que ir lá comprar. Dá uns 5 anos, tá? Por aí. Claro que ele dura mais, né? Mas você vê o carro, por que carro dá 5 a 8 anos, né? A parte mecânica, mas tem a parte eletrônica também. Mais do que isso não dá não. Fala, o que você vai fazer? Troca esse negócio, cara. 10 anos você já trocou o celular 3 vezes. Então. Eu fico pensando também na indústria aeroespacial, né? Porque aí são Aí é muito mais agressivo. A aeroespacial e automobilística e militar, né? Que é muito esse negócio de foguetes aí que você está vendo, aí é muito mais agressivo em termos de temperatura, de compatibilidade eletromagnética, né? Compatibilidade eletrostática, então tem que ter uma pressão muito grande, tem que ter certeza que não vai ter nenhuma descarga elétrica ali, nada para não corroer, para durar e para ter precisão, né? Tanto que quando você faz uma microeletrônica para automotiva, você já muda o seu range de temperatura, em vez de menos 40 a 85, 120, você vai a 160. Aí às vezes os modelos dos transistores nem tem para isso, tem que ter um modelo especial para aguentar isso. Né? Você garantir que ele até 160 ele vai estar funcionando. Tem vários circuitos também de backup, né? De redundante, né? Para isso, para não evitar qualquer coisa. Deixou de funcionar um oscilador aí, vai cair o avião, né? Não, né? Tem que garantir. E muitas da parte agora não, né? Que agora o Elon Musk está colocando para ferrar aí os novos foguetes, mas até pouco tempo atrás, muito até da NASA e Rússia da vida, tinha muito eletrônica baseada em válvula ainda nos satélites e nos satélites, não, mas foguete para subir, pessoal, esse cara é um negócio preciso, está funcionando desde 1960, mantém aí a válvula aí, deixa funcionando, sério mesmo. Ou uma tecnologia muito antiga. Essa tecnologia 22 nano, esquece, não usa para satélite não, é tecnologia bem antigona, 35,
aí que... Né? Ah, mas precisa de frequência. Aí sim, mas parte de controle, alguma coisa não. Tem que ser uma tecnologia bem robusta mesmo, bem parruda mesmo, para não ter esse problema. Tá bom? Valeu, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de osciladores. Para mim, assim, não sei o que vocês acham. Eu acho um tema muito chato, assim. Às vezes você pega livros, tem equação gigantesca, aquelas equações, fica e fala, cara,